E aí, pessoal, tudo bem? Terminei o texto da semana e estou passando aqui para gravar mais um vídeo com vocês. Como vocês bem sabem, nossos textos sobem toda segunda-feira no site da Ágora, LinkedIn da Ágora, Instagram da Ágora e nos meus Instagram e LinkedIn pessoais. O vídeo está aqui no YouTube e se vocês quiserem consultar os textos, basta clicar no link que está aqui na descrição para consultar esse e os demais, né? Tá bom? Dando sequência nos textos, nos temas, né? Nós encerramos os regimes específicos na semana passada e agora vamos falar de avaliação quinquenal, que vocês vão entender bem aqui qual é a relação dela com os regimes, na verdade com vários pontos da Lei Complementar 214, dessa reforma tributária sobre o consumo. Bom, a avaliação quinquenal está prevista lá no 475 e no 476 da Lei Complementar 214 e ela serve para medir, vou ler a lei, tá? A eficiência, a eficácia e a efetividade de vários pontos que a própria lei determina sobre CBS e sobre o imposto seletivo. O 475, ele vai dizer todo o procedimento pertinente a essa chamada avaliação quinquenal. E aí o 476 vai dizer que isso se aplica também ao imposto seletivo, da mesma forma que é prevista para CBS e IBS aqui no 475. Então o que eu vou fazer? Eu vou falar do 475, de todo o procedimento, e vocês saibam que muito embora a gente esteja abordando, sobretudo o CBS, isso aqui também vale para o imposto seletivo, né? Porque o 476 vai dizer exatamente a mesma coisa do que o 475, que a avaliação quinquenal, né, será feita para medir a eficiência, eficácia e efetividade do imposto seletivo. Porém, só usa algumas palavras diferentes. Vamos lá. O artigo 475 vai dizer que, num primeiro momento, o Poder Executivo da União e o Comitê Gestor do IBS avaliarão eficiência, eficácia e efetividade enquanto políticas sociais, ambientais e de desenvolvimento de, primeiro ponto, aplicação de CBS e IBS dos regimes aduaneiros especiais, de zonas de processamento de exportação, dos regimes de bem de capital do reporto, do REID, do Renaval, de que trata a própria lei. Então, esses regimes especiais vão ser avaliados quinquenalmente, a cada 5 anos, para ver se a tributação por CBS e IBS deles, que é diferenciada, está produzindo os motivos, né, que a administração pretende que elas produzam. 2. A devolução personalizada de CBS e IBS, ou seja, o cashback, também vai ser avaliado a cada 5 anos, em sua eficiência, eficácia e efetividade, né? Ou para dizer nos termos que a lei fala, eficiência, eficácia e efetividade. Acertei. Bom, vai ser verificada também a eficiência, a eficácia e a efetividade da cesta básica de alimentos, dos regimes diferenciados CBS e IBS e dos regimes específicos CBS e IBS. Ou seja, a cada 5 anos, a legislação virá e medirá se esses 5 pontos de CBS e IBS mais o imposto seletivo estão funcionando para atender o seu desiderato, vamos dizer assim, os seus objetivos. Porque eficiência, eficácia e efetividade são palavras com conteúdo amplo, né, e fluido. E aí, de acordo com o momento político e a vontade administrativa justificada ali, motivada, você pode dizer que ela tem mais ou menos dessas 3 características. Bom, pela União, o imposto seletivo. A diferença é que CBS e IBS são medidas, né? Tem sua avaliação quinquenal feita pela União e pelo Comitê Gestor, enquanto o imposto seletivo, que é o imposto federal, será medido só pela União Federal, tá? A cronologia também é dada dessa avaliação quinquenal. São 5 anos contados de quando, né? Aí a Lei Complementar 214 vai dizer que, em algum dos parágrafos do 475, que a primeira avaliação quinquenal ocorrerá com os dados disponibilizados no ano calendário de 2030. Ou seja, até 2030 colhem-se os dados, depois se procede a avaliação quinquenal, com o resultado, se houver necessidade de mudança, a própria lei vai dizer, até março de 2031 vai ser apresentado um projeto de lei para que sejam feitas as mudanças, ou aprovadas, né, as mudanças sugeridas a partir da avaliação quinquenal por esse projeto de lei, para que tenha eficácia a partir de 2032. E depois, a cada 5 anos, contados dessas datas, vai ter uma nova avaliação quinquenal desses mesmos critérios. Tá? Importante ressaltar que existem alguns regimes diferenciados, sobretudo com medicamentos, insumos agrícolas, que a gente já falou lá atrás, que eles têm uma revisão a cada 120 dias, independente dessa avaliação quinquenal. Vale conferir os textos pertinentes aí, tá? Então, ir para trás.
A execução das avaliações quinquenais são realizadas com algumas diretrizes. A própria legislação fala de maneira ampla, aí eu vou citar algumas aqui, mas sugiro vocês olharem do parágrafo 1º ao 7º do artigo 475, que diz: o impacto da legislação de CBS e IBS na promoção de igualdade entre homens e mulheres e ético-racial, a avaliação sobre a devolução personalizada de CBS e IBS, o impacto disso na desigualdade de renda, o cashback, né, como é que ele está funcionando. A avaliação da cesta básica, isso aqui é bacana de se dizer porque vai ter muita discussão sobre isso. A avaliação dos produtos que integram a cesta básica nacional de alimentos com relação a ter alimentos mais saudáveis e nutricionalmente mais importantes, né? Como a lei fala, nutricionalmente mais adequada, uma alimentação nutricionalmente mais adequada. E tem toda uma discussão do que é isso. O próprio artigo 475 vai dizer que há uma preferência por alimentos in natura, e ele diz o que são in natura e o que são também, né, na sequência, os minimamente processados, e tem uma preferência também por tributar menos aqueles alimentos consumidos por famílias de baixa renda, ou majoritariamente consumidos por famílias de baixa renda. Dependendo da crítica que isso possa receber, a lei também vai dizer aqui como é que você faz, quais são as proporções para entender que eles são consumidos majoritariamente por essas famílias, como é que você chega nessa conclusão, tá? Vai determinar que para fins de avaliação de regimes diferenciados CBS e IBS, a definição dos alimentos destinados a consumo humano. Então a questão de alimentação foi muito bem tratada pela lei e esmiuçada aqui. E está contemplado dentro da avaliação quinquenal revisões que tratem disso, dos regimes diferenciados e com relação à cesta básica nacional de alimentos. E aí, outros pontos aqui, tá? Sugiro vocês venham a lei, que senão vai ficar muito extenso. E por fim, o último ponto que é pertinente às avaliações quinquenais é qual será a medida tomada em função do resultado das avaliações. Se as avaliações entenderem que algum desses 5 critérios aí, ou que o imposto seletivo precisa de alteração, vai ser, com base nas informações que a avaliação forneceu, proposto uma mudança legislativa, naqueles termos lá, com base em 2030, até 2030, né, com base em dados até 2030, entregue o projeto de lei até março de 31, para ter eficácia em 2032, e para depois promoverem alterações na legislação, sugerindo até alteração da alíquota de CBS e IBS, em função de um desses pontos aí, desses 5 pontos que eu falei, mais o imposto seletivo, precisar de ter aumento de base de cálculo, redução de base de cálculo, incidir sobre determinada atividade, né, bem ou serviço, ou não incidir sobre determinada atividade, bem e serviço. Então, assim, os ajustes dali vão ser vertidos em lei e eles podem descambar para, no final das contas, um aumento de carga tributária sobre bens ou serviços, né? Sobre uma determinada atividade econômica. Por exemplo, por entender que ela deve ter um regime diferenciado mais contundente na redução da carga tributária, ou não deve ter um regime diferenciado, ou não deve permanecer no regime específico, ou deve ter alguma outra alteração para tributar mais ou tributar menos. Isso é importante que se fale, porque a lei prevê essas avaliações a cada 5 anos, tá? E é importante falar também que o parágrafo 12 do artigo 475 diz que, caso haja essa mudança, a gente tem que interpretar isso com o artigo 19 também da lei, né? Que caso haja mudança de tributação para que, mantida a neutralidade, a alíquota de referência de CBS e IBS seja acima de 26,5%, vai ser necessário, e aí importante o artigo 19, se isso aí impactar na carga tributária, na arrecadação tributária, vai ser necessário adotar medidas para se limitar a alíquota a esses 26,5%. Então, como é que você faz isso, né? Aumenta a base de arrecadação, né? Terá a mudança em uma atividade. Perdão, vamos lá, Rinha, de novo. A mudança na tributação de uma atividade para reduzir ou aumentar a sua carga tributária impactará necessariamente a outra atividade empresarial no aumento ou na redução da carga tributária. Porque nas avaliações quinquenais, quando as mudanças forem sugeridas, vai ser necessário, por questão de neutralidade tributária, né, entender todo o sistema tributário com foco na arrecadação. Então, não dá para mudar pontualmente e ignorar o resultado final. Tem que avaliar o resultado final para ver se ele vai ser redutor ou aumentador da carga tributária e, com isso, você delimitar a alíquota, caso ela ultrapasse 26,5%. Me parece que a lei sugeriu que 26,5% é um teto para a alíquota de CBS e IBS, tá bom? Depois tem o artigo 476, que vai dizer, muda um pouco as palavras, né? Que a avaliação quinquenal vai medir a eficiência, a eficácia e a efetividade, enquanto política social, ambiental e sanitária
da incidência do imposto seletivo, só muda para o escopo do imposto seletivo e determina que todo o procedimento vai ser, para avaliação quinquenal do imposto seletivo, vai ser aquele fixado no 475, que é na avaliação quinquenal do CBS e IBS. Tá bom? Esse é um instituto novo, de muita importância, né? Primeiro porque coloca o direito tributário próximo das políticas públicas, né? O que é alimentação saudável, o que deve integrar a cesta básica de alimentos, quais as atividades que estão alcançando, estão tendo eficiência, eficácia ou efetividade, né, com redução de tributação ou não, e inclusive quais que precisam de redução, porque não estão alcançando, não estão tendo, né, eficiência, eficácia e efetividade no regime regular geral. Isso acho que é válido também. É a medida de que a cada 5 anos nós vamos ter um espaço para discutir a tributação e o tamanho dela, né? Onde ela vai e com que força que ela vai, tá bom? É isso. Mais informações no texto. A legislação só trabalha de maneira um pouco desorganizada essas informações, mas está organizado no texto e a descrição do vídeo conta com o link dele. Espero que vocês possam consultá-lo e seja produtivo, tá bom? É isso aí. Vamos avante.